Novas informações sobre um chefe que por fora era elogiado pelo que fazia na cozinha. Mas você está sendo descoberto por algo no banheiro. There's another female party there. Mas agora, esse chefe está sendo acusado do assassinato horrível de sua esposa, alguém que, segundo amigos, se importava profundamente com os outros. Essas são imagens da Mass Live. Temos algumas informações novas e chocantes sobre o que o chefe, agora acusado de assassinato, Jeffrey MacDonald, teria feito nas horas que antecederam o crime. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Se você pesquisasse o nome Jeffrey MacDonald e UMass antes de 22 de abril, provavelmente veria muitas postagens falando sobre como ele era incrível como chefe, alguém que liderava no mundo da alimentação universitária. Mas agora, todos nós sabemos que há muito mais sobre quem esse homem supostamente é. Descobrimos por que ele pode ter estado naquele hotel. E também estamos aprendendo mais informações sobre a mulher, que é a vítima nessa história, a esposa de Jeffrey MacDonald, a mulher que ele supostamente matou. Ela teria contado a uma amiga dias antes do assassinato sobre seu marido e preocupações que supostamente tinha. Agora, o nome da vítima é Emma MacDonald e ela é alguém que merece muita atenção pela vida que viveu. Ela deixa uma filha pequena e 2 cachorros que ela amava profundamente. Amigos dizem que ela era uma mulher incrível, e nós vamos falar bastante sobre como estão sendo os esforços neste momento para conseguir justiça por ela. Agora, o homem acusado de matá-la, à primeira vista, novamente, era alguém que, de muitas maneiras, era colocado em um pedestal. E ele era esse chefe premiado porque era um dos líderes dos serviços de alimentação da UMass. E, sinceramente, ele era meio que um atrativo para a universidade. Vá ao Princeton Review, dá uma olhada nisso. Você vê os melhores lugares do país para a alimentação no campus. Se você é um futuro aluno, e isso importa, a UMass está no topo, muito por causa do chefe Jeffrey MacDonald. O chefe de 36 anos foi nomeado chefe do ano pela Federação Culinária Americana em 2025 por sua culinária. E esse é apenas um dos vários prêmios que ele ganhou por sua expertise culinária como chefe na UMass Amherst. Mas é difícil dizer que isso importa agora, já que essa é a imagem que lembramos quando pensamos em Jeffrey MacDonald. Isso é segundo a WWLP, da sua primeira audiência no tribunal após o suposto assassinato de Emma MacDonald. Atenção, Magic 3. Atenção, Magic 3. Responder. Um centro do campus de distância, aquele hotel do centro do campus. E o MAS, quarto 413. It's gonna be for a possible mental health. Foi isso que os operadores do 911 disseram depois que a ligação chegou à polícia no oeste de Massachusetts, vinda do hotel UMass. Isso foi publicado primeiro pelo Mass Live. Agora, de novo, é um hotel dentro do campus e os operadores disseram que havia um problema no quarto 413. O FP gritando sobre ter um corpo no chão e precisando de pessoal adicional. Antes de entrarmos nos novos detalhes do caso, quero falar mais sobre Emma MacDonald, pois registros online mostram que ela também era funcionária da UMass. Uma amiga contou ao Boston Globe em 2022 que ela se casou com Jeffrey MacDonald e tinha uma filha de 10 anos. Jeffrey tinha 2 filhos de um casamento anterior e surgiram novos documentos sobre os problemas recentes da mãe dessas crianças com ele. Um amigo de Emma contou ao Globe que ela tinha preocupações com o comportamento de Jeffrey nos dias e nas semanas que antecederam seu assassinato. Ela disse que Emma amava Jeffrey, porém, e realmente acreditava nele, o que torna essa história tão incrivelmente trágica. Na entrevista dela, porém, houve uma anedota que realmente se destacou e mostrou o que pode ser descrito como um comportamento muito bizarro de Jeffrey MacDonald, supostamente no último mês. Essa amiga disse que Jeffrey e Emma tinham planejado uma viagem para Disney World com os filhos apenas 2 semanas antes de Emma morrer. Mas que tal isso para uma reviravolta? Uma semana depois, Jeffrey pediu o divórcio. Então, no dia do assassinato, em 22 de abril, há um vídeo que foi postado online pelo Mass Live e mostra Jeffrey pulando em um lago no campus usando seu uniforme completo de chefe. Então, o clima em Amherst, Massachusetts, naquele dia estava na casa dos 20 graus, e se você assistir ao vídeo, pode ouvir pessoas rindo enquanto Jeffrey entra na água. Mas esse vídeo aparentemente não mostra o clima da situação.
No artigo do Boston Globe, a amiga de Emma disse que alguém ligou para o 911 depois que Jeffrey saiu do lago por causa do jeito que ele estava agindo. Depois de conversar com a polícia, e nós não sabemos os detalhes dessa conversa, Jeffrey reservou um quarto no hotel UMass para passar a noite. E a amiga disse que o plano de Emma era ficar em casa. Eles moravam a cerca de 20 minutos do campus. E a amiga disse, abre aspas, foi recomendado que eles dessem um tempo por causa do comportamento dele e do que estava acontecendo, fecha aspas. Pode prosseguir, Medici. Preciso de uma ambulância extra aqui urgente e adicionar mais 7, por favor. Foi isso que o relatório policial relatou sobre aquela noite. Na quarta-feira, 22 de abril de 2026, por volta das 19 horas, 42 policiais do Departamento de Polícia da UMass Amherst e bombeiros, paramédicos do Corpo de Bombeiros de Amherst foram acionados para o quarto 413 do Hotel UMass, na One Campus Centerway, Amherst, Massachusetts. Após uma ligação para o 911 relatar uma emergência ocorrendo naquele local. Diante disso, policiais do Departamento de Polícia de Hadley também foram prestar assistência. Agora, estamos falando de várias corporações atendendo ao que quer que esteja acontecendo no quarto andar deste hotel. E quando a polícia chegou ao quarto 413, eles teriam sido recebidos pelo mesmo homem que você vê sorrindo, com medalhas no pescoço, como esse grande chefe no campus. Mas a pessoa com quem eles supostamente estavam interagindo estava agindo de forma incrivelmente diferente daquela que a comunidade achava que conhecia. O relatório continua dizendo, abre aspas, com a chegada dos policiais, ocorreu uma luta violenta entre eles e um homem, Jeffrey C. MacDonald, durante a qual J. MacDonald atirou objetos na direção dos policiais e atingiu um policial da UMass no rosto em mais de uma ocasião. Isso não é tudo que os primeiros socorristas encontram. Ao entrarem no quarto 413, os policiais encontraram uma mulher falecida com ferimentos graves. Dada a gravidade dos ferimentos da mulher, parecia evidente para os investigadores que seus ferimentos foram resultado de um ataque violento. Agora, é aqui que a história toma um rumo ainda mais chocante. Citação. J. MacDonald foi preso e levado para o Departamento de Polícia da UMass Amherst. Após ser informado sobre seus direitos de Miranda, J. MacDonald conversou com os investigadores, durante a qual ele admitiu que havia espancado intencionalmente a vítima, cujo nome foi ocultado até a morte, usando as mãos, os pés, assim como uma variedade de outros objetos contundentes, e que sua intenção era matá-la ao fazer isso. Segundo a polícia, Jeffrey MacDonald admitiu ter espancado Emma até a morte de forma intencional, usando mãos, pés e vários objetos contundentes. Agora, novamente, no dia seguinte, Jeffrey fez sua primeira audiência judicial, e aqui está de acordo com a WLP. E durante essa breve audiência, ele realmente não demonstrou nenhuma emoção em seu rosto. MacDonald se declarou não culpado e não teve fiança antes da audiência para determinar se há causa provável. Em 22 de maio, ele também fará a avaliação psicológica. Vou falar sobre isso com o nosso convidado aqui em apenas um momento, porque isso realmente pode ter grandes implicações em como esse caso vai se desenrolar. Também é importante notar que não é a primeira vez que o suposto comportamento de Jeffrey causou preocupação. E isso já foi levantado no sistema judiciário antes. Esses são registros que encontramos relacionados a um caso de custódia envolvendo a mãe dos 2 filhos dele. E isso remonta a 2021. Achamos esses registros no Tribunal de Família e Sucessões do Condado de Hamden, em Massachusetts. Em setembro de 2024, a mãe dos filhos de MacDonald escreveu que queria mudar o acordo de custódia que eles tinham. Porque, aspas, as crianças têm relatado abuso verbal por parte do pai, gritos, xingamentos, palavrões, presenciando abuso verbal degradante entre o pai e a madrasta, e ontem relataram abuso físico. O filho mais velho relatou que o pai o empurrou com força total contra uma mesa na segunda-feira, dia 16 de setembro, e que já o machucou no rosto em várias ocasiões. As crianças têm pedido consistentemente para não voltar para a casa do pai ao longo do último ano. Ambas as crianças relataram que o pai disse para não contarem sobre o abuso para a mãe, e ambas têm medo de retaliação e de abuso por parte do pai. 2 meses após a mulher acionar o MacDonald, o juiz arquivou o caso porque ambos faltaram à audiência. Conosco agora Melba Pearson, advogada de direitos civis e de direito criminal, apresentadora do Resident Legal Diva no YouTube. É sempre um prazer tê-la no Law and Crime.
É um caso difícil de suposta violência doméstica envolvendo uma pessoa bastante conhecida da comunidade. O que você acha das alegações sobre o comportamento de Jeffrey MacDonald no dia em que isso aconteceu? Mas também, parece que voltando algumas semanas, houve o que alguns caracterizaram como sinais de alerta em relação ao comportamento dele. Sim, então, mais uma vez, Cris, é sempre um prazer estar aqui com você. E quero dizer, esses casos são sempre incrivelmente de partir o coração. Primeiro, é sempre importante ver quais sinais de alerta foram ignorados ou perdidos. Às vezes existem sinais, às vezes não. Neste caso, parece que nas semanas anteriores ele. E eu digo isso com certa cautela e já vou te explicar o porquê. Mas parece que ele estava quase tendo um colapso mental pelo comportamento estranho dele. E mergulhar em um lago congelante, sabe? Seja no dia anterior ou na manhã do homicídio. Então, claramente, ele estava tendo algum tipo de problema psicológico, pelo que parece. Talvez tenha sido um transtorno mental não diagnosticado ou apenas um surto por estresse. Quem sabe? Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Duas coisas podem ser verdade. Ao mesmo tempo, você pode ter uma doença mental e não ser uma pessoa abusiva. É possível ter doença mental e ser abusivo, mas uma coisa quase não tem relação com a outra, porque é sobre a mentalidade e como você enxerga o relacionamento. Se você vê seu parceiro como uma posse, saúde mental não tem nada a ver com isso, certo? Isso é simplesmente uma mentalidade sua que faz você agir de forma violenta. Mas há muitas pessoas com transtorno bipolar ou esquizofrenia que não fazem mal ao parceiro. Não quero sempre. Acho fácil reduzir um caso de violência doméstica, porque todos tentam entender o ocorrido, que é horrível. É fácil cair nesse padrão. Ah, a pessoa tem um problema ou transtorno de saúde mental. Isso não deve ser o padrão. Pode ser verdade, mas precisamos analisar a mentalidade e questões sociais que alimentam a violência doméstica, em vez de apenas classificá-la como uma questão de saúde mental sem aprofundar. E eu acho que esse também é um ótimo ponto. E isso é meio que um comentário à parte, tipo, existem muitas pessoas que vivem com transtorno bipolar ou esquizofrenia, que podem ser condições de saúde mental muito perigosas. Sem dúvida, vimos isso nas histórias que cobrimos. Muitas pessoas vivem vidas normais sem passar por situações como a de Jeffrey MacDonald, e você nunca ouve falar delas. Não sei se ele tem diagnóstico de saúde mental, mas, segundo relatos, está passando por avaliação psicológica. O que isso pode revelar? Tipo, como isso influencia no caso que ele está enfrentando apenas em termos do sistema jurídico? Bem, antes de tudo, eles precisam descobrir se ele é ou não competente para ser julgado. Ele precisa ser capaz de. O padrão é participar de forma significativa de sua defesa. Então, vou dar um exemplo hipotético que vai ser simplificado demais, mas espero que ajude a entender. Basicamente, é como se você estivesse em um lugar dizendo: os marcianos vão chegar amanhã. Você claramente não está em condições mentais e psicológicas para discutir estratégias com seu advogado, como devo ou não testemunhar. Se o advogado de defesa te mostrar algumas provas da promotoria contra você, consegue ao menos entender o básico do que está sendo dito e dizer: ok, eu entendo, eu não quero testemunhar, ou eu contesto isso por causa disso, ou eu tenho outra testemunha. Sabe, essa discussão é muito importante para que o advogado de defesa possa montar um caso e conseguir te representar de forma eficaz no tribunal. Então, a avaliação vai ser fundamental para descobrir se ele realmente está apto para ser julgado. Se ele não estiver, provavelmente irá para uma instituição onde receberá tratamento. E geralmente, em cerca de 6 meses a um ano, eles retomam o caso, fazem outra avaliação e então decidem naquele momento se ele realmente está apto para ser julgado. Então é mais ou menos assim que esse processo acontece. O objetivo principal é: podemos restaurar a chamada competência? Ou, se não, se a pessoa realmente não está em plenas condições mentais nesse aspecto, então a discussão seria, sabe, talvez se trata de uma absolvição por insanidade ou algo nesse sentido. Ainda não chegamos a esse ponto. Mas antes de tudo, ele está apto a ser julgado. Então, se ele estiver apto a ser julgado, ele tem algum problema de saúde mental, ele tem esquizofrenia, transtorno bipolar, seja o que for. Se for esse o caso, tudo bem, vamos medicá-lo. Assim ele pode estar lúcido e participar da própria defesa. Então, todas essas coisas acabam influenciando tanto a estratégia de defesa quanto a estratégia da acusação.
Acho importante destacar: alguém pode não estar apto a ser julgado agora, mas isso não significa que será assim para sempre. Não é, sabe? Quando alguém é absolvido por insanidade mental, isso é bem diferente de quando alguém é considerado inapto para ser julgado. Correto. Absolvido por insanidade mental significa que a pessoa está completamente fora da realidade. Não importa se você der os remédios por 6 meses, 1 ano, 2 anos, eles não vão voltar tão facilmente. E esses casos são mais raros do que você imagina. Então, geralmente as pessoas conseguem recuperar a competência novamente porque às vezes existe um transtorno de saúde mental não diagnosticado. Se for o caso, coloque-as em um plano de tratamento. Em poucos meses, elas já terão voltado ao estado em que precisam estar. Se alguém já está tão comprometido, talvez antigamente essa pessoa fosse internada em uma instituição mental, certo? Hoje em dia não fazemos mais isso, mas há medidas especiais para quem realmente não tem essa competência. Não sei se é o caso aqui, ainda estamos no começo. Precisamos ver o que a avaliação vai dizer e precisamos ver o que a juíza vai decidir como resultado. E, de novo, pode ser uma situação em que a pessoa seja avaliada por 3 médicos, porque, mais uma vez, a defesa vai querer levar o cliente para os profissionais de confiança deles e a promotoria vai escolher alguém que eles acham que é o especialista certo. E aí o tribunal pode pensar, sabe de uma coisa? Sabe, quero chamar essa pessoa que considero mais neutra. Ela analisa os 3 laudos e decide se alguém é competente para ser julgado, caso isso seja relevante. E quando se trata disso, ele está enfrentando acusações extremamente graves, pode passar o resto da vida na prisão se for considerado culpado. E claro, ele é presumido inocente até que isso aconteça. Mas se houver um caso em que você olha para o que aconteceu naquele dia e ele está, tipo, pulando na água e as pessoas estão rindo. Mas então, supostamente, houve essa ligação para o 911 que foi feita. E foi assim que ele acabou no hotel, porque a polícia disse: "Ei, por que você não pega um quarto aqui esta noite? Esfria a cabeça." E então parece que Emma também estava lá, de acordo com esse amigo dizendo que ela ia ficar em casa. E a polícia se refere a isso como um período para esfriar a cabeça. E então há muitos detalhes dessa parte que ainda não foram revelados. Mas você ouve isso e uma pessoa descreveu isso como comportamento errático. Mas aí você olha para esse padrão nas últimas semanas em que eles iam para a Disney, supostamente. E então eles decidiram. Aí ele diz que quer o divórcio. E é tipo, como o sistema jurídico, se for o caso de talvez haver um problema de saúde mental naquele momento, mas também existe esse padrão onde talvez haja abuso doméstico e você está construindo esse caso, como o sistema jurídico equilibra isso, onde as duas coisas podem ser verdadeiras? Sim, e de novo, quando ouvimos os fatos, é muito perturbador porque geralmente vemos o contrário. Normalmente é o cônjuge que pede o divórcio. E aí é isso que desencadeia o incidente violento, no sentido de que a pessoa, o agressor, sente que perdeu o controle. E então agora eles querem reafirmar essa dominação e controle através do uso da violência. E isso acaba levando a um desfecho letal. Então essa parte está ali. Mas o que eu também estou observando é uma possível oportunidade perdida. Então, todo estado tem alguma versão de internação involuntária. Então, na Flórida, onde eu estou, nós chamamos de Lei Baker. Mas, basicamente, é um processo pelo qual as autoridades podem levar alguém sob custódia, mas não para a cadeia. Mas a pessoa é levada sob custódia e então levada para um hospital por 24 a 48 horas para observação, para descobrir, ok, essa pessoa tem algum problema de saúde mental? Ela precisa de medicação? Ok. Com base nisso, são feitos encaminhamentos. Você deve ver um psiquiatra ou entrar no programa indicado. Mas, pelo menos para mim, essa é a maneira correta de dar esse tempo para esfriar a cabeça, porque não é como se ele estivesse chateado, eles estivessem bravos e tivessem brigado. Ok, você vai para cá, outro vai para lá, se acalma, respira e faz isso amanhã. Você está pulando em um lago gelado. Você está apresentando comportamentos estranhos que podem ser compatíveis com um surto psiquiátrico. Então, o departamento de polícia deveria tê-lo levado e basicamente internado ele involuntariamente. E talvez ela ainda estivesse conosco hoje. Isso não é para colocar a culpa na polícia, mas existe um cenário em que, se ele tivesse sido internado, talvez ele tivesse recebido a ajuda de que precisava. Novamente, assumindo que isso seja puramente uma questão de saúde mental, isso poderia ter evitado um evento letal. Bem, sim, e um caso muito, muito diferente. Sabe, eu digo isso, mas acho que todo mundo se lembra do caso da Gabby Petito, onde, se não me engano, Brian Laundrie acabou indo para o hotel.
Ela ficou na motorhome que eles tinham, e então, eventualmente, eles se encontraram naquela noite. Nesse caso, esse amigo está dizendo que Emma McDonald ia voltar para a casa deles e que Jeffrey McDonald ia ficar no hotel. Seria interessante. Eu sei que o promotor local ainda não quis comentar nada relacionado a isso. Infelizmente, já abordamos casos de violência familiar e doméstica e algumas histórias sobre as quais já falamos vezes demais. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma frase que a amiga disse ao Boston Globe, que sabe, Emma o amava e realmente acreditava nele. E ele era esse tipo de pessoa que, sabe, eu continuo mencionando isso, eu trabalhei no oeste de Massachusetts. Tipo, a UMass leva a alimentação do campus muito a sério. Isso é uma forma de atrair alunos para a universidade, e ele simbolizava isso. Dá para entender por que você acreditaria nele. Mas em alguns desses casos de violência doméstica, eu acho que, para fins de conscientização, tipo, o que você vê? Quando se trata disso, tipo, a gente acaba focando no lado ruim por causa do que aconteceu. Mas sabe, aqueles bons momentos no caminho mostram que não é só uma trajetória de um relacionamento ruim. Frequentemente percebemos o lado tóxico de coisas que parecem estar melhorando, como planejar uma viagem para a Disney, mas tudo pode desandar de repente. É um equilíbrio instável. Nesse caso, ele supostamente queria o divórcio uma semana depois. Difícil entender. Mas, de novo, com base nos poucos fatos que a gente tem, porque não temos o quadro completo. Mas esse comportamento parece muito consistente com alguém que tenha transtorno bipolar ou algo assim. Mas elas estão passando por essas ondas, esses altos e baixos. E é incrivelmente difícil estar em um relacionamento com alguém que está enfrentando problemas de saúde mental, especialmente se não foi diagnosticado e a pessoa nem está em um plano de tratamento. Então você está tentando se controlar dia após dia. Você nem sabe com quem vai acordar do seu lado, né? Tipo, hoje a pessoa pode estar bem e amanhã pode estar diferente ou até de um momento para o outro, né? Então tudo isso se torna muito difícil. Mas ainda assim, ao mesmo tempo, o que as pessoas costumam esquecer sobre relacionamentos com violência doméstica, violência entre parceiros íntimos, é que não acontece um evento violento todo santo dia. Em alguns casos, sim, mas de modo geral, talvez algo aconteça hoje. Me desculpe, todo aquele ciclo. Talvez não haja outro incidente por 3 meses, e nesse tempo você trabalha, cria sua família e faz tudo isso. E você não está necessariamente contando para as pessoas, tipo, meu Deus, meu marido é assim, meu parceiro é assim, minha esposa é assim, seja quem for. Você só está vivendo uma vida normal. Então, acho que as pessoas às vezes têm na cabeça que é como se todo dia fosse essa situação horrível, violenta, sabe? Uma coisa completamente insana. A maior parte das pessoas não suporta isso mentalmente, pois é muita coisa. Mas como qualquer relacionamento, há altos e baixos. Só que a diferença é que, quando há um desentendimento, como acontece em todo relacionamento, isso acaba se tornando violento. Ou há o uso de coerção, ou outras coisas que ficam ali em segundo plano. Então, eu só quero lembrar as pessoas disso. E também que às vezes não há sinais. Às vezes as pessoas são muito reservadas. E quando elas saem de casa, não estão com um olho roxo. Elas não têm ossos quebrados, mas talvez não consigam controlar suas finanças. Talvez não possam sair com amigos sem ter problemas ou ver membros da família. Então, existem diferentes formas disso se manifestar e nem sempre é visível para todo mundo. Então, eu só quero enviar uma mensagem de conforto para quem é afetado por isso, porque novamente e infelizmente, eu sei disso em primeira mão de muitas formas e não só como promotora. Você está passando por isso e revivendo tudo na sua cabeça. Se eu tivesse feito isso, perdi algo. Ela falou isso aqui, será que queria me dizer algo? Era um pedido de ajuda? Você vai acabar se torturando por causa disso. Não faça isso. Não faça isso. Só é possível fazer o que está ao seu alcance e buscar conforto nas lembranças e belas memórias com a pessoa que você amava. Mas não tente rebobinar a fita, pois nunca encontrará uma resposta satisfatória. Não, isso foi muito bem colocado. Essa é uma história muito difícil por esse motivo. Após ser informado sobre os direitos de Miranda, ele basicamente admitiu, segundo o relatório policial. Sabendo disso, não é exatamente um caso de quem foi e talvez ele tenha sido diagnosticado com algum problema de saúde mental. Mas se não for absolvição por insanidade, como isso ajuda a defesa dele? Se os promotores ainda o acusam de assassinato, ele está sendo julgado por isso. Foi o que eles disseram que aconteceu. Ele fez isso. A defesa talvez só tenha como argumento que ele tem uma condição não diagnosticada. Não sei ao certo como isso pode se desenrolar.
Bem, como isso se desenrolaria é que a defesa vai tentar, digamos, atacar a intenção. Se ele realmente foi capaz de formar essa intenção de machucá-la, ele realmente sabia o que estava fazendo? A questão da saúde mental vai ser incorporada à defesa em diferentes momentos, dizendo algo como: olha, ele é um membro produtivo da sociedade, hipoteticamente falando. Ele é um. Sabe? Ele tem essa persona muito pública, esse trabalho de destaque, e ele foi bem sucedido em tudo isso. Esse não é o comportamento normal dele. Então isso foi um desvio momentâneo, sabe? Ele vai buscar ajuda e assim por diante. Eu não sei como isso necessariamente vai impactar o júri. Porque se não for uma situação de absolvição por insanidade mental, se não chegar nesse nível, o que você tem além disso, tipo, não muito, não muito. Porque, de novo, a Constituição garante a você uma defesa. Não garante necessariamente uma defesa vencedora. Então, o advogado de defesa vai trabalhar com o que tem. Eles não podem inventar. É o que é. Esse é um caso que deve ser resolvido por acordo, pois já há confissão. Então, para que levar a julgamento? Você tem, sabe, o médico legista, o perito vai voltar e dizer que isso é um homicídio. Você tem as provas do quarto do hotel, todos os amigos e testemunhas do comportamento estranho, o vídeo dele pulando no lago, tudo isso. Eu não vejo um cenário em que ele consiga ir a julgamento e de alguma forma vencer. Então eu vejo isso provavelmente sendo resolvido com um acordo. Vamos ver o que acontece. Sem dúvida, é uma história muito trágica. No momento dessa gravação, ontem houve uma vigília na UMass para Emma McDonald, uma querida integrante da comunidade e mãe que deixa uma filha. É muito triste, Melba Pearson. Obrigado por sempre dedicar um tempo para estar conosco. Ela é apresentadora do canal Resident Legal Diva no YouTube. Sempre bom tê-la no Law and Crime. Obrigado por vir. Obrigada, Chris. Uma vigília foi feita em homenagem a Emma no campus da UMass, onde ela também trabalhava. Há uma campanha no GoFundMe arrecadando dinheiro para a filha de 10 anos dela, que já passou de $20 mil. Antes de encerrar, destaco um recurso importante sobre violência doméstica, que seria o caso aqui. Se você ou alguém que você conhece pode ser vítima de violência doméstica, pode ligar para a Linha Direta Nacional de Violência Doméstica no número 1-800-799-SAFE ou enviar uma mensagem de texto com a palavra START para 88788 e você pode permanecer anônimo. E essa linha funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Encerramos o programa apresentado por Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos no Spotify e acompanhe no Peacock. Sou Chris Stewart. Até a próxima.